TV passa no seu smartphone. Tempo é vida. Instruir a sociedade para que possamos prestar um primeiro atendimento capacitado ao presenciar ou suspeitar uma parada cardiorrespiratória. A importância do socorro nos primeiros minutos, como devemos proceder e quais os cuidados básicos para salvar vidas. Vamos conversar com Marcos Cosa, bombeiro civil e socorrista. Marcos, parabéns pelo trabalho que vocês fazem à sociedade e seja muito bem-vindo no Status de hoje. Muito obrigado, Ali. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês e passar essa informação valiosíssima para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Isso aí. Marcos, talvez muitas pessoas, assim como eu, nunca presenciei alguém tendo uma parada cardiorrespiratória. Como é que a gente percebe ou suspeita que uma pessoa está tendo essa parada? Os sintomas são diversificados, né? Uma pessoa, quando está tendo uma parada cardiorrespiratória, a respiração dela fica dificultosa, né? Dores no tórax, né? Amortecimento no braço, dificuldade de respirar, né? Um dos sintomas do próprio infarto é um desconforto abdominal, como se fosse uma náusea, é um dos sintomas também. Ou, né, quando a gente vê que uma pessoa está desmaiada num lugar onde não deveria estar. Quando a gente presencia uma cena assim, pode ser, né, bem provável que ela esteja em uma parada cardiorrespiratória. Entendi. E quanto tempo seria o ideal para a gente começar a fazer os primeiros socorros nessa pessoa? Isso é muito interessante de te responder, tá? A pessoa ela tem que ser atendida de imediato. O que acontece? Quando nós não temos o conhecimento necessário, dentro dessa desconfiança, a gente liga para a emergência ou coloca essa pessoa dentro do carro e desloca até um hospital mais próximo, tá? Mas tem umas grandes questões por trás disso, por quê? Né? A partir do quarto minuto que essa pessoa está em parada cardiorrespiratória, ela começa a sofrer morte celular nos órgãos nobres, né? No cérebro, nos pulmões e no coração, tá? E aí, a cada minuto que se passa sem atendimento, tá? Essa pessoa ela perde 10% da chance de sobreviver. Então, se ela for atendida a partir do quinto ou sexto minuto, né, o quadro dela pode ser revertido, porém, as chances dela ter uma nova parada e vir a óbito no ambiente intra-hospitalar já, né, antes de receber alta ou logo após a alta, são muito grandes. Tá? Existem casos que o quadro foi revertido depois do 10º minuto e a pessoa, ou até hoje, está aí. A gente pode dizer que nem todo mundo tem a mesma sorte. Tá? Então ela deve ser atendida de imediato no local onde ela está. Tá? Sempre observando o ambiente, se o ambiente é seguro para prestar esse atendimento, né? Porque quem vai prestar o atendimento não pode se pôr em risco também, né? Então o atendimento de imediato é muito importante para que essa pessoa consiga sobreviver. Como tu disseste, eu sou bombeiro civil e instrutor do suporte básico de vida e informação pelo Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar lá de Salvador, né? Que foi criado pelo Dr. Leonardo Clement, né, um médico local lá, que desenvolveu o programa Multiplicadores do Bem, do qual eu tenho a honra de fazer parte. Tá? Que ele capacita estes profissionais a prestarem este atendimento, né, e a multiplicar estes conhecimentos para que outras pessoas venham a salvar vidas também. Dentro destes 4 passos, nós temos o primeiro, que é você identificar uma parada cardiorrespiratória. Né, através dos sintomas, né, presenciados, né, ou aquele que a pessoa está desmaiada onde não deveria, certo? Como que eu vou fazer essa avaliação, né? Os leigos eles vão identificar como? Se a pessoa está respirando, né? Se existe a movimentação do tórax, se existe movimento respiratório. Protocolos dizem que os leigos, eles, ao identificar que não existe movimento respiratório, é uma parada cardiorrespiratória. Tem que interpretar como se fosse uma parada cardiorrespiratória e mão no peito. Fazer as compressões até chegar o resgate. Né? Dentro do primeiro passo nós temos o segundo, né? Pedir ajuda de forma adequada. Como é que a gente vai fazer isso? Foi identificada a parada, por quem estiver próximo se diz, você ligue para o 192 e traga um DEA. O que é um DEA? É o desfibrilador externo automático.
Este aparelho ele vai fazer a leitura, né, e a interpretação da frequência cardíaca do paciente e vai indicar ou não o choque. A parada cardiorrespiratória tem 4 tipos. Né, tem a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular, né, a ESP, né, que é a atividade elétrica sem pulso, e a sistolia. A sistolia a gente vê muito em filmes, que é quando o gráfico tem aquele risquinho reto, né, que não realmente o coração está parado. Né. E nas novelas, nos filmes, a gente vê que é ministrado o choque, né, na sistolia. Na verdade, não. Né. Só exatamente quando tem a fibrilação e a taquicardia, que é onde o coração está batendo, mas de forma descompassada, e não consegue gerar um pulso, né, central para fazer a perfusão desses órgãos nobres com a quantidade suficiente de sangue. Né? Então, qual a função do choque? É fazer o coração parar, é resetar esse aparelho para que ele possa retomar o seu ritmo normal. Então, nos outros dois, na atividade elétrica sem pulso e na sistolia, não é indicação de choque, mas sim de compressões e ventilações, no caso do atendimento pelo profissional da área da saúde. Que isso aí quem identifica é logo o bombeiro quando chega. Um bombeiro, um enfermeiro que está passando por perto, né, que vai fazer uma avaliação mais detalhada. Tá. Né? Então, a primeira coisa é identificar que a pessoa teve. Segundo, chama 192, alguém que possa chamar 192. No que chega, então, o atendimento, ou se leva uma pessoa para um hospital ou para um posto de saúde, um atendimento específico, vai dar os procedimentos necessários, então. Aí sim, você vai pedir para a pessoa chamar o serviço de resgate e já vai iniciar as compressões, até chegar o SAMU. A gente tem menos de 10 minutos para tentar reverter esse quadro. Então a gente não pode perder tempo. Tá. Né? Então a pessoa que chamar, que estiver ali ao alcance, já vai fazer as massagens já cardíacas. Vai iniciar. Por quê? A regulação do SAMU, o médico regulador, ele vai dizer, ele vai conduzir você a fazer essas compressões. Até chegar a ambulância, a gente sabe que não dá para perder tempo. Você vai estar com o telefone aqui, ó, você vai fazer o seguinte, eu vou te ensinar como você vai colocar as mãos e tal, e vai fazer essas compressões até a ambulância chegar. Até logo em seguida a gente vai usar o boneco para demonstrar como se faz essas massagens. Sim, nós vamos demonstrar. Marcos, e fala um pouquinho sobre os multiplicadores do bem. Quem são essas pessoas? Qual o objetivo? Como é que funciona? Os multiplicadores do bem, como disse antes, é um programa do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, né, fundado pelo Dr. Leonardo Clemente em Salvador, onde as pessoas são capacitadas, né, a prestar esse atendimento, né, e a ensinar outras pessoas a prestar esse atendimento. Né? Então, dentro desses programas nós temos bombeiros militares, nós temos, inclusive, um colega que ele é fuzileiro naval, temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em segurança do trabalho, né? Mas pessoas relacionadas à área de saúde também. Não pode ser um voluntário, uma pessoa comum como eu. Pode. Para isso existem os cursos. Né? Existe o curso de suporte básico de vida, ele tem uma carga horária de em torno de 8 horas, né? Onde tem toda a parte teórica, tem as provas teóricas e tem a parte prática e a avaliação prática. Isso vai te capacitar, né, a prestar esse atendimento. Não te digo a instruir outras pessoas, mas tu vai estar em plena capacidade de prestar esse atendimento, de fazer uma avaliação detalhada e com certeza salvar uma vida. Que maravilha, né? Tem pessoas do bem aí fazendo muita coisa por nós. Marcos, antes que a gente faça a demonstração com o boneco, então deixa, por favor, o site dos multiplicadores do bem e os telefones de contato também para os primeiros socorros. E quem quiser conhecer o trabalho dos multiplicadores do bem, acesse www.ibrap.com.br ou pelas redes sociais, pelo YouTube, Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar e também no Instagram. Lembrando sempre, se presenciarem alguma situação dessas ou semelhante, acionar de imediato 192 ou 193. Marcos, obrigado. Agora nós vamos para o boneco. Vamos fazer as demonstrações. Pessoal, vamos dar início então aos 4 passos. Nós vamos fazer os 2 primeiros que estão interligados. Nós vamos identificar a parada cardiorrespiratória e vamos pedir ajuda da forma adequada. Certo? Nós vamos ver uma pessoa que está desmaiada no local onde não deveria e vamos desconfiar que ela esteja em parada cardiorrespiratória. E como é que nós vamos fazer essa avaliação? Tá? Nós vamos verificar a responsividade dessa pessoa. Nós vamos tocar nos ombros e ver se ela responde. Senhor,
O senhor está me ouvindo? Não responde. Você ligue para o 192 e traga a Ondea. Neste instante, enquanto a pessoa liga para o serviço de emergência e vai buscar um desfibrilador, porque na ambulância automaticamente já tem, certo? Você vai verificar se a pessoa está respirando. Se a pessoa estiver usando um agasalho, nós podemos remover o agasalho e nós vamos verificar se há expansão do tórax e movimento respiratório. Nós vamos fazer isso durante 10 segundos, certo? Nós vamos aproximar o rosto do paciente e nós vamos ter uma visão mais clara se há expansão do tórax com movimentos respiratórios ou não durante 10 segundos. Não há movimento do tórax, certo? Vamos lá. Ao lado do paciente nós vamos ficar de joelhos, tá? Nós vamos usar a região hipotenar da mão, certo? Colocar uma mão sobre a outra, tá? Apoiar sobre o centro do tórax, né? Longe da fúrcula external e do apêndice xifoide. Nós vamos traçar uma linha intermamilar, né? E é o local onde nós vamos fazer as compressões. Nós vamos ficar com os braços e os ombros travados, o braço não pode flexionar, tá? Durante a compressão ele não pode flexionar e nós vamos nos colocar em um ângulo de 90 graus em relação ao paciente, certo? E nós vamos fazer as compressões entre 100 e 120 compressões por minuto, certo? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É um processo cansativo, tá? É um processo bem cansativo. Então, nós vamos fazer isso até a chegada do serviço de emergência, tá? Se for um profissional da saúde, ele vai fazer uma avaliação diferente, tá? Ele vai verificar a responsividade, né? Tocando nos ombros do paciente, né? Ele vai verificar se há expansão do tórax, movimento respiratório e vai ver se existe pulso central, tá? Durante esses 10 segundos, ele vai fazer essa avaliação. Não constatando pulso nem movimento respiratório, você ligue para o 192 e traga o DEA, certo? O desfibrilador externo automático, e ele vai automaticamente iniciar as compressões, tá? São 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Para fazer as ventilações, geralmente o profissional da saúde tem uma máscara de bolso semelhante a essa, tem uma válvula unidirecional, onde vai ser colocada no rosto do paciente essa máscara, tá? Para evitar que volte algum resíduo, né? Para não ter contato com a boca do paciente, e vai fazer 30 compressões e 2 ventilações, tá? Ofertando assim oxigênio para o paciente. Lembrando que pessoas que não têm o treinamento não faz ventilações, apenas as compressões, certo? Então, no caso de um socorrista prestando um atendimento, ele vai ter uma máscara dessas no seu bolso, provavelmente, né? E vai fazer as compressões e as ventilações até a chegada do serviço de emergência, certo? Aí, como é que ele vai fazer? Ele vai inclinar a cabeça do paciente para viabilizar as vias aéreas e fazer a ventilação de forma adequada, certo? Ou seja, ele vai fazer as 30 compressões, vai viabilizar as vias aéreas do paciente, fazendo a vedação correta da máscara no rosto e vai fazer 2 ventilações. Sempre verificando a expansão do tórax, certo? E a cada compressão, sempre verificando o retorno completo do tórax. Isso vai determinar a qualidade das compressões e das ventilações,
Marcos, quero te agradecer então pela presença no Status, na Bitcom TV e parabenizá-lo mais uma vez por esse excelente trabalho que vocês fazem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando desse conhecimento com vocês. Espero poder multiplicar muitas vezes o bem para a maior quantidade de pessoas possível, para que assim todos consigamos salvar a maior quantidade de vidas possíveis. Com certeza. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco com o trabalho do Marcos Cosa nos bombeiros. O programa Status encerra aqui e vamos ampliar para toda a sociedade. Quanto mais gente souber, mais vidas serão salvas. Todo mundo pode salvar uma vida. Status, a vida é agora. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.